Olá, está começando agora o seu Boletim Suprem de boas notícias, aquela sua dose diária de positividade. Antes de conferir os melhores acontecimentos do Brasil e do mundo desta semana, já deixe o seu like neste vídeo e compartilhe para mais pessoas. Que a caminhada, dança e até mesmo a jardinagem trazem inúmeros benefícios à saúde, eu tenho certeza que você já sabe. Agora, e se eu te disser que essas atividades também ajudam a reduzir o risco de diabetes tipo 2? Isso é o que aponta uma nova pesquisa. As informações são da repórter Marisol Cadiege. Uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Medicina e Saúde de Sydney indica que a dança, a caminhada e a jardinagem podem reduzir o risco de diabetes tipo 2 em até 74%, ainda que a doença faça parte de uma herança genética. O estudo australiano, conduzido pela doutora Melody Dink, acompanhou 59 mil adultos durante 7 anos para comprovar a relação entre níveis mais altos de atividade física e o menor risco no desenvolvimento da diabetes tipo 2. Com foco nos marcadores genéticos, foi possível perceber que essas pessoas com alto risco tiveram 2,4 vezes mais risco de desenvolver a doença quando comparada àquelas com baixo risco. Isso acontece principalmente quando a atividade física de intensidade moderada faz parte da rotina dessas pessoas, mostrando que a situação muda. As notícias são promissoras. O Brasil é o 5º país do mundo em incidência de diabetes tipo 1 e tipo 2. Para sabermos mais sobre a importância dessa pesquisa e de como ela pode contribuir com a população brasileira, conversamos com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade de Brasília. O estudo da Universidade de Sydney, na Austrália, feito pela doutora Melody Dink, ele mostra que a atividade física, assim como outros hábitos saudáveis, eles contribuem para que a gente possa prevenir ou retardar um pouco o aparecimento do diabetes, assim como a gente, quando já tem a doença, fazer com que ela evolua mais lentamente. A atividade física e a dieta saudável, com o consumo de frutas, verduras e bastante fibras na alimentação, elas podem contribuir para que o diabetes ele não apareça na nossa vida ou apareça muito mais tarde, que já é uma vantagem também. Você vai ver a seguir uma história inspiradora sobre um artista nigeriano que está revolucionando o mercado de próteses. Isso porque ele decidiu preencher uma lacuna no mercado internacional de próteses ao criar próteses hiperrealistas para pessoas de pele negra. Confira. Para amputados negros em todo o mundo, viver com uma prótese oposta ao tom natural de pele é uma realidade. John Amanan, um escultor de 35 anos da cidade de Uyo, no sul da Nigéria, decidiu mudar isso há 5 anos e se tornou rapidamente um pioneiro no design de próteses hiperrealistas. O especialista em efeitos especiais descobriu por experiência própria e dentro de casa o quanto as populações negras amputadas são ignoradas pelo mercado. Aconteceu quando seu irmão perdeu parte da mão em um acidente
e a família percebeu que não existiam próteses em tonalidade de pele negra disponíveis na Nigéria. Então, John criou uma empresa para responder à ausência desse material. Por meio de um processo interno de fabricação, Amanon e sua equipe produzem próteses hiperrealistas que atendem às necessidades da comunidade de amputados de cor. O trabalho abrange próteses de mãos, pernas, dedos das mãos, pés, orelhas, nariz e seios. Cada prótese é projetada e personalizada para refletir a identidade e a tonalidade de pele do indivíduo. Além de seu trabalho revolucionário no design de próteses, Amanon está empenhado em tornar suas criações mais acessíveis. Reconhecendo que o preço pode ser uma barreira para muitos, ele busca maneiras de viabilizar opções mais acessíveis no futuro, para que um número maior de amputados possa se beneficiar. Junho foi de inúmeras manifestações em todo o país em favor do meio ambiente e dos povos indígenas. Em Brasília, o gramado em frente ao Congresso Nacional foi tomado pelos manifestantes como parte das mobilizações do chamado Ato Cívico contra o desmonte socioambiental. Enquanto o Congresso Nacional continua a aprovar medidas que impactam o meio ambiente e os direitos dos povos originários, organizações, coletivos e a população em geral se mobilizam em um ato cívico contra o desmonte socioambiental. As manifestações ocorreram em várias cidades do país e nesta quarta foi a vez de Brasília receber o movimento. A motivação para os protestos vem da aprovação da medida provisória 1150, que pode afetar a restauração de florestas e abrir brechas para mais desmatamento na Mata Atlântica. Além disso, o relatório da MP 1154 retira atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dos povos indígenas, além do já conhecido projeto de lei 490 do Marco Temporal. Esse ato visa manter os vetos do presidente Lula à MP 1150, que era a medida provisória que prorrogava o Código Florestal e tinha os jabutis que permitiam mais desmatamento na Mata Atlântica, né? E também na MP 1154, que retirava do Ministério do Meio Ambiente a água, a gestão das a Política Nacional de Recursos Hídricos, de resíduos sólidos, de educação ambiental e dos Ministérios dos Povos Originários, toda a gestão para a qual ele foi criada. Então, esse ato ele visa chamar a atenção do Congresso Nacional, mostrar que meio ambiente é uma pauta positiva para o país e defender a manutenção dos vetos. No gramado do Congresso Nacional, as organizações se reuniram em um ato pacífico, carregando cartazes e faixas em defesa do meio ambiente e dos povos indígenas. Além das manifestações programadas para várias cidades, os organizadores têm adotado outras estratégias para alertar sobre o desmonte socioambiental. A conscientização da população, a pressão sobre os políticos e a busca por alianças com outras organizações são algumas das ações em andamento. A expectativa é que as mobilizações em todo o país aumentem a pressão sobre os parlamentares e sensibilizem a sociedade para a importância de preservar o meio ambiente e respeitar os direitos dos povos originários. A mensagem transmitida por esses atos é clara: é preciso deter o desmonte socioambiental e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. É preciso preservar, é preciso mitigar os efeitos e é preciso prevenir. A gente não pode evitar as chuvas fortes, mas a gente pode evitar os desastres. E esse é um debate que tem tudo a ver com a questão de uma legislação ambiental séria, respeitosa, que consiga cobrar e responsabilizar daqueles que não cumprem e consiga preservar, sobretudo. Então, um viva a esse movimento, um viva ao movimento ambiental. Não há planeta B, temos que lutar e preservar e garantir esse que a gente está aqui sustentando nossa vida nesse momento. A gente convoca a sociedade a permanecer atenta, né, fazer uma ação de cidadania ativa junto ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que representar a agenda da nossa população. Não só a agenda setorial, a agenda econômica, e se a sociedade não participar, as votações acontecem à revelia e depois a gente não tem o que fazer.
O transporte gratuito no metrô de São Paulo é um direito que todo desempregado tem, mas nem todos sabem. Em Goiânia, o transporte gratuito para esse público também já é realidade. Mas para obter o benefício, é preciso obedecer alguns critérios. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,8% entre janeiro e março, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em abril pelo IBGE. O Felipe faz parte dessa triste estatística. E daí eu tive que começar a procurar emprego em todos os lugares. Deixei currículos em loja, fui no Cine atualizar meu cadastro várias vezes, pedi para que amigos me indicassem em vagas que eles soubessem, procurei também em grupos de Facebook e tudo mais. Em busca de um emprego, ele precisa se deslocar pela cidade para distribuir currículos. Pensando nele e nos outros milhões de brasileiros desempregados, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos concede aos trabalhadores desempregados isenção de pagamento de tarifa nos trens da companhia. Desde 2021, o benefício gratuito passou a ser integrado entre a CPTM e o metrô e passou a ser emitido como credencial para trabalhadores desempregados. O benefício tem duração de 90 dias, sem possibilidade de ser renovado, mas é importante ficar atento aos critérios. Primeiro, a demissão não pode ter sido por justa causa. Além disso, o interessado precisa estar fora do mercado, no mínimo há um mês e no máximo há 6 meses. O bilhete do desempregado não tem limite de viagens. Para solicitar o ticket, a pessoa precisa levar a carteira de identidade, carteira de trabalho com baixa do último emprego e o termo de rescisão do contrato. O posto de emissão do bilhete do desempregado do metrô fica na estação Palmeiras Barra Funda. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para acessar a CPTM e o metrô, os passageiros deverão apresentar a credencial e a carteira de trabalho nas catracas para os funcionários. No caso dos ônibus urbanos, a gratuidade ainda não existe em São Paulo, mas já é realidade em Goiás. Isso porque um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia criou recentemente o Vale Transporte para o cidadão desempregado. A medida prevê a concessão de passagens do transporte coletivo na capital Goiânia por 30 dias a quem foi demitido sem justa causa. De acordo com o projeto, o Vale Transporte deve ser solicitado no prazo de 15 a 45 dias a partir da data de rescisão do contrato de trabalho. Qual o objetivo desse projeto? Conceder aos trabalhadores que tiverem carteira assinada pelo menos no prazo de 3 meses e foram demitidos sem justa causa, tendo o direito de 2 vales de transporte por dia no prazo de 30 dias, para que o trabalhador possa buscar nova oportunidade de trabalho sem se preocupar com a passagem de transporte coletivo. A União Planetária criou um grupo de estudos para incentivar e impulsionar a humanização da economia. Os encontros serão realizados quinzenalmente às sextas-feiras no Memorial Darcy Ribeiro. Veja só. A União Planetária, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, agrega mais um instrumento para o fomento à paz mundial, criando o grupo de estudos de atuação multidisciplinar, humanista, correta e digna para a solução da desigualdade social. Recentemente criado à luz do idealista Ulisses Riedel, o grupo tem como foco a promoção do aprendizado colaborativo com o objetivo de identificar dificuldades e apresentar soluções para aquilo que mais aflige a humanidade. A primeira atividade, que aconteceu no Memorial Darcy Ribeiro, foi voltada para o alinhamento de regulamento, calendário e entrosamento dos participantes. Esse grupo é um grupo que busca humanizar a economia. Nada mais é importante para o mundo de hoje do que a humanização da economia, que
ela é essencial para a paz mundial, porque nós trabalhamos pela paz mundial, mas que paz é essa? Com uns passando muito bem e outros passando muito mal. E o falso discurso de que pobre é pobre porque quer ser pobre, isso é uma falsidade. Na verdade, a miséria que existe no mundo é decorrente da insensibilidade humana. E nós precisamos buscar cientificamente, academicamente, dentro da lógica, do bom senso, da ciência, uma economia humanista. Porque só o humanismo, só a amorosidade universal, só essa consciência da importância da solidariedade humana é que pode transformar o mundo. Com um calendário previsto para reuniões quinzenais, o grupo humanista realizará as atividades no horário de almoço, para assim otimizar o tempo de cada um nesta ação, que tem como foco principal a construção da paz mundial. O grupo humanista, que também visa incentivar pesquisas e o desenvolvimento de estudos dos sistemas econômicos na priorização da mitigação das desigualdades sociais, será coordenado pela advogada Marina Fontes de Rezende, que vê a legislação como uma ferramenta importante no combate à causa. A legislação hoje ela é feita por pessoas que estão no poder e querem permanecer no poder, né? Então elas nem sempre fazem políticas, projetos de lei que são voltados para as minorias, que são voltados para aqueles que precisam. A representatividade das minorias no Congresso é muito pequena ainda. Então era necessário haver mais representantes das minorias ou uma conscientização dos representantes que lá já estão sobre a necessidade de criar leis que gerem menos privilégios aos já privilegiados e prestigiem um pouco essa minoria que muitas vezes é afastada, né? É marginalizada da sociedade. E para esta outra advogada, que também é integrante do grupo, a solução para a resolução das desigualdades sociais passa por uma percepção de entendimento de que a cooperação, o saber multidisciplinar, o se colocar no lugar do outro, onde a subjetividade externada possa nos levar à compreensão para a valorização do outro. A desigualdade tem que alcançar o nosso âmago. A gente tem que olhar ali aquela pessoa passando dificuldade, aquela pessoa passando fome, e a gente tem que se identificar nela. Então, eu acho que mais do que... Claro que nós temos que também andar com os nossos estudos, né? Usar a nossa profissão, usar o nosso conhecimento, usar o que a gente tem de bagagem, o que a gente tem de palpável, para também colocar na prática, mas a gente tem que ter essa introspecção, olhar para o outro e sentir a dor do outro, ter empatia. As festas juninas invadem o Distrito Federal e todo o país nesta época do ano. E quem não quis ficar de fora de jeito nenhum dessa comemoração foi o Café Bistrô Utopia, que realizou nesta semana seu primeiro arraial vegano no Memorial Darcy Ribeiro, na UNB. A nossa equipe foi lá conferir de perto. Utopia Café Bistrô, restaurante 100% vegano localizado no Beijódromo da Universidade de Brasília, organizou seu primeiro arraiá vegano. A proposta foi oferecer aos clientes um cardápio temático com pratos típicos das festas juninas, mas sem utilizar nenhum produto de origem animal. Com a crescente demanda por opções alimentares mais saudáveis e sustentáveis, o veganismo tem conquistado cada vez mais adeptos. O Utopia quer incentivar essa prática até mesmo em datas comemorativas, mostrando que é possível desfrutar das festividades sem abrir mão dos princípios veganos. Nós estendemos o horário do almoço até 16h30 para ter esse tempo de vir com calma, de comer todas as opções do almoço, dos pratos salgados, depois dos docinhos, do curau, da canjica. Ter esse momento para descontrair com nossos clientes e principalmente mostrar como é possível
um cardápio totalmente vegano, junino. O cardápio inclui quitutes como jaca atolada, canjica de coco sem lactose, pipoca, além de opções de bolos, doces e bebidas. Tudo preparado com ingredientes de origem vegetal, sem perder o sabor e as tradições das comemorações juninas. Para garantir a qualidade dos pratos, o Utopia passou por um processo de produção rigoroso. Os chefes do restaurante estudaram as receitas tradicionais e fizeram adaptações para substituir os ingredientes de origem animal, sem comprometer o sabor e a textura dos pratos. A gente está com vontade de fazer e faz com amor, a gente não encontra muita dificuldade não. A gente só encontra disposição e vai fazendo e vai vendo que dá certo. Enfim, vai descobrindo, não sabe como vai decorar e pensa num prato tradicional, tenta trazer ele pro vegano, corre atrás de orgânico. Em Brasília a gente tem muita dificuldade, né, em encontrar tudo orgânico, mas ainda assim a gente consegue, saio catando aí pela cidade, nos produtores, nos fornecedores locais, e a gente consegue trazer isso e agora fazer essa pegada junina, vegana, a variedade imensa que está ali no nosso buffet. Para a gente, para a equipe do Utopia, é uma realização. O café planeja expandir a realização de eventos temáticos veganos no futuro, buscando sempre a inovação. A ideia é mostrar que é possível desfrutar de comemorações sem abrir mão dos valores do veganismo e estimular um estilo de vida mais saudável. Este foi o seu Boletim Suprem de boas notícias desta semana. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá, aproveite para conferir outros conteúdos no nosso canal no YouTube e, claro, nos ajude com seu like neste vídeo. Até mais!